nobres vereadores e as nobres vereadoras presentes, os servidores desta casa, os nossos estagiários e o público que nos acompanha esta sessão pela rede social do Facebook. Solicito à primeira secretária que proceda à chamada para a verificação do quórum de abertura. 10ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária da Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, realizada no dia 14 de junho de 2021, no plenário da Câmara Municipal, às 15 horas. Presentes os seguintes vereadores: Ana Cláudia dos Santos Lima, Delcir Berta Alessio, Douglas Rodrigo Gerviac, Fábio de Vargas Padilha, Ivan Luiz da Silva Redelof, Joselito Muniz dos Santos, Luci Regina Andreola Fernandes, Marcos Berta e Valdir Cândido de Oliveira. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 16ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 15ª Legislatura do dia 14 de junho de 2021. Convido o vereador Douglas Rodrigo Gerviac para ocupar a tribuna e fazer a leitura do texto bíblico do dia de hoje. Salmos 55, versículo 22. Confie os teus cuidados ao Senhor, e Ele tentará jamais te decepcionar. Permite que os justos jamais sejam abalados, sempre na palavra do Salvador. Amém. Obrigado, vereador Douglas. Estando esta casa sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos do dia de hoje. De acordo com a ordem estabelecida pelo artigo 26 do Regimento Interno, abro nesse instante o período expediente. Conforme dispõe o Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, razão pela qual passamos de imediato para a sua discussão e votação. Coloco a ata da 15ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária do dia 9 de junho de 2021 em sua única discussão. Não havendo nenhum requerimento de retificação ou impugnação, coloco a ata da 15ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária do dia 9 de junho de 2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito à primeira secretária a leitura das correspondências recebidas. A segunda secretária, a vereadora Delcir. Boa tarde a todos. Saúdo o nosso presidente, aos nobres vereadores, aos internautas que nos acompanhem os funcionários desta casa. Prezado senhor Marcos Berta, presidente, Câmara Municipal de Vereadores, em atenção ao solicitado no ofício número 500 de 2021, requerimento número 107 de 2021, informamos que o município possui 8 salas de vacinas, sendo 7 em unidades básicas de saúde, as quais funcionam 8 horas por dia, e uma sala de vacina na UBS Centro, que funciona 11 horas por dia. Todas são equipadas com câmara conservadora de vacina, que garantem uma temperatura constante e funcionam mesmo quando há falta de energia elétrica. A autonomia varia conforme o modelo. Possuem ainda alarme sonoro caso a temperatura esteja fora da faixa recomendada de 2 graus positivo a 8 graus positivo. Possuímos ainda uma central de imunobiológicos localizada junto à Secretaria de Saúde, equipada com 2 câmaras conservadoras de grande porte e uma aguardando instalação, recebida no mês de maio. Temos ainda 4 câmaras novas com capacidade para atender novas salas de vacina que possam vir a ser necessárias no município.
Com relação à vacina da Pfizer, a mesma teve alteração das condições de armazenamento aprovada em 28/5/2021 pela Anvisa, com ampliação do período de armazenamento de 5 dias para 31 dias a temperatura de 2 a 8 graus centígrados. Informamos ainda que a equipe está em constante atualização com relação aos protocolos e planos de aplicação de imunizantes. Finalmente, esclarecemos que o município está apto a receber qualquer tipo de vacina disponibilizada pelo Estado. Josiele Bado Kirienko, coordenadora de imunização. Rosângela Zanchetti, secretária municipal de saúde. Prezado senhor Marcos Berta, presidente, Câmara Municipal de Vereadores, em resposta ao ofício 453 de 2021, informamos que existem diferentes metodologias que podem ser empregadas para a testagem da Covid-19, tendo algumas orientadas para a detecção do vírus, outras para a detecção de anticorpos, defesa do organismo. A Organização Mundial de Saúde indica o ensaio molecular de RT-PCR como referência padrão ouro para a confirmação de casos da Covid-19. Dentre os municípios para anticorpos estão os que utilizam a metodologia de imunocromatografia, conhecida popularmente como teste rápido. Trata-se de um ensaio de simples execução que geralmente não requer a utilização de equipamentos e permite a visualização do resultado em poucos minutos, de 10 a 30 minutos em média, a depender de cada produto. Reforçamos que a informação apresentada nestes ensaios é quanto ao estado imunológico no momento da coleta da amostra. Se a testagem ocorrer dentro do período da janela imunológica, o resultado do ensaio poderá ser negativo, mesmo quando a pessoa estiver contaminada, falso negativo. É importante, portanto, respeitar o intervalo entre os sintomas e a testagem, estar atento às informações das instruções de uso que trazem orientações específicas de cada produto a ser executado e interpretado por profissional de saúde. A Secretaria de Saúde vem utilizando, desde o início da pandemia, o exame RT-PCR, que é o resultado mais sensível e confiável, sendo, portanto, chamado de padrão ouro, ressaltando que esse exame é realizado no laboratório do Hospital Ministro Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, e para o Laboratório do Estado, em Curitiba, o IBMP. Utilizamos também teste rápido de detecção de anticorpos, o qual se é utilizado para saber se o paciente teve ou não Covid, pois detecta os anticorpos, sendo utilizados somente para encerrar os casos, como confirmado ou não, sendo, portanto, apenas para o perfil epidemiológico. Foram recebidos do Estado 1.000 testes rápidos de anticorpos. Também recebemos 1.200 testes rápidos de anticorpos da AMOP no ano de 2020. No ano de 2021, foram adquiridos pelo município 750 testes, pelo valor de 11.000 testes, que é realizado na unidade Sentinela ou Secretaria de Saúde. Foram adquiridos também testes rápidos de antígenos para ser utilizados em pacientes graves e que residem
e que necessitem de internamento imediato, sendo necessário, então, o resultado imediato. Desses foram adquiridos 50 testes no valor de R$ 26,50 cada e é realizado na unidade Sentinela UPA. O teste rápido de anticorpos nos serve para confirmar o diagnóstico e monitorar os casos, geralmente utilizados nestes casos que o paciente perdeu o dia de realizar a coleta RT-PCR e necessita da confirmação diagnóstica. Já o antígeno é realizado para a detecção do vírus quando ainda está em atividade, mas por ser de maior custo, é realizado somente em casos de urgência ou em casos graves. Cabe ainda ressaltar que os resultados dos exames de RT-PCR estão levando em torno de 48 horas para serem liberados, apenas tendo maior demora nos finais de semana. Enfim, reforçamos que as ações para a redução do risco de transmissão do coronavírus dependem da participação de todos. Portanto, independente dos resultados dos testes, a população deve estar atenta aos cuidados e às orientações divulgadas pelo Ministério de Saúde quanto ao uso de máscaras e distanciamento mínimo entre pessoas, evitar aglomerações e o isolamento social na ocorrência de sintomas. Cleide Mari da Silva, coordenadora da Vigilância em Saúde, Rosângela Fiamete Zanquete, secretária municipal de Saúde. Prezado senhor Marcos Berta, presidente. Câmara Municipal de Vereadores, em atenção ao ofício número 418 de 2021, requerimento número 089 de 2021, informamos: o município de Medianeira faz parte da Frente Nacional de Prefeitos para a aquisição de doses de vacina para a prevenção do Covid-19 e as tratativas estão sendo realizadas de forma conjunta. A Frente informou que fez contatos com as empresas fabricantes e constatou que o pedido mínimo deve ser de 5 milhões de doses, o que inviabiliza qualquer ação individualizada. Os municípios integrantes da AMOP deliberaram e centralizaram as ações através da entidade representada pelo seu presidente, que mantém atualização constante sobre o cenário que está estático face às restrições legislativas. Com o advento da Lei 14.124 de 2021, em 10 de março de 2021, os estados e municípios ficaram autorizados a adquirir vacinas, mas desde que a aplicação das doses siga o Plano Nacional de Imunização, não podendo ainda usar recursos federais para estas aquisições, visto que este trecho foi vetado do dispositivo legal, assim mesmo que os municípios operacionalizem as compras e a aplicação deverá seguir o Plano Nacional. No início de março, no documento intitulado Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, CONAN-SENS, sobre a aquisição de vacinas contra o Covid-19 pelos municípios brasileiros, o órgão posicionou-se orientando a aquisição centralizada pelo Ministério de Saúde, a fim de manter o caráter universal e equânime de atendimento do Sistema Único de Saúde. Ressaltamos ainda que estamos ensejando esforços junto aos governos federal e do Estado do Paraná para acelerar a imunização de toda a população. As doses são aplicadas tão logo recebidas. B. No orçamento vigente, não existe dotação orçamentária para esta finalidade específica e não foi proposta alteração na lei orçamentária atual, visto que ainda não há um patamar de preços definidos e nem possibilidade legal
de implementação de um plano municipal desvinculado ao plano nacional. Rosângela Fiamete Zanquete, secretária municipal de saúde. Eram essas as correspondências, presidente. Obrigado, segundo secretária, vereadora Delcir. Só quero lembrar a todos que essas correspondências ficam à disposição das vossas excelências no Departamento de Processos Legislativos desta Casa. Solicito à primeira secretária a leitura do projeto de lei do Executivo número 028 e do projeto de lei do Executivo do projeto de lei do Legislativo número 07 de 2021. Projeto de lei número 028 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação a dispositivos da lei número 051 de 17 de dezembro de 1998. Que dispõe sobre o sistema tributário do município de Medianeira e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei do Legislativo número 007 de 2021, de autoria da vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, e número 13.104 de 2015, Lei do Feminicídio, e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos. Ficam designadas as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento para pareceres ao projeto de lei do Executivo número 028 de 2021 e ao projeto de lei do Executivo número 07 de 2021. Abro nesse instante o tempo de 5 minutos para breves comunicados. Com a palavra, a vereadora Lucy. Os cumprimentos, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e a quem nos assiste pelo Facebook. Eu queria comentar sobre as respostas do Executivo, as demandas aqui da Câmara, com relação aos refrigeradores, a estrutura, né, de acondicionamento das vacinas, que pela resposta da Secretaria Medianeira está muito bem, tem bastante espaço, tem uma boa programação disso, um bom planejamento, e acredito que podemos receber uma quantia grande de vacinas, teremos aí essa estrutura, porque agora eu acredito também que o número de vacinas vai aumentar cada vez mais, né? O governo federal tem adquirido muitos milhões de vacinas e por essa razão a distribuição será maior, acelerando o período de vacina para todas as idades. Outra resposta que veio também, o meu questionamento com relação aos testes rápidos, que foi também muito bem explicado pela enfermeira Cleide Mari, né? E explicando as peculiaridades e as vantagens de cada um dos testes, porque às vezes nós imaginamos que teste rápido é seguro, é fácil, é chegar lá, fazer, já tem o resultado, e isso pode trazer uma esperança falsa, inclusive para o doente, porque às vezes ele pode dar negativo e ele estar positivo e vice-versa. Então, eu acredito, não é bem vice-versa, né? Porque se ele estiver positivo, não vai dar negativo de jeito nenhum. Mas, enfim, existe muito essa questão de não dar negativo. Eu mesmo sou prova disso, eu só fui positivar no 3º exame. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, realmente, para não trazer, né, informações erradas. Agradeço, então, essas respostas, porque são de minha autoria e nós estamos num momento da pandemia muito grave, muito crítico, e por essa razão nossos questionamentos são cada vez maiores e exigem respostas também mais rápidas. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais vereadores que queiram fazer uso desse espaço, encerro o expediente. E havendo o quórum de deliberação, abro nesse instante o período da ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia pela deliberação das matérias em único turno.
Solicito à primeira secretária a leitura do item 1 da ordem do dia, o requerimento número 116 de 2021. Requerimento número 116 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima, que requer o envio de expediente ao deputado estadual senhor Adriano José da Silva, solicitando a viabilização de um kit de robótica para o Colégio Cívico-Militar Tancredo Neves. Justificativa: o ensino da robótica nas escolas inicia e incentiva o aluno a aprender tecnologia com base nos 3 pilares da robótica: mecânica, elétrica e programação. O aluno percebe que pode usar conhecimentos adquiridos da robótica em outras disciplinas, matemática, história, física, geografia, entre outros, motivando o dispêndio de maior empenho nos estudos e facilitando a fixação dos conceitos aprendidos em sala de aula de forma divertida e descontraída. Ademais, proporciona uma maior independência, responsabilidade, autonomia e senso crítico, tornando o aluno mais preparado para os novos desafios do mundo atual. A disponibilização desse kit irá possibilitar a formação de uma turma de aproximadamente 25 alunos, que estarão manuseando e utilizando esse kit para aperfeiçoamento de seus conhecimentos. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 116 de 2021 em sua única discussão. Com a palavra a vereadora Ana Cláudia, autora do requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Só quero agradecer ao deputado estadual soldado Adriano José pelo dispêndio aí nas suas atribuições em estarem enviando para o nosso Colégio Cívico-Militar Tancredo Neves esse kit robótica que vem, né, a somar no ensino dos alunos da nossa comunidade. Então, somente agradecer a ele a essa solicitação que a gente tem certeza que vai ser prontamente atendida. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Delcir. Saudações já feitas. Eu quero aqui parabenizar a vereadora Aninha por esse importante requerimento, solicitando, né, o conjunto da robótica para as escolas. Nós sabemos o quanto isso é importante para o desenvolvimento e a formação do grupo de crianças, de adolescentes, que isso chama atenção. Nós tivemos aqui na região também um projeto desse, que era constituído por alguns alunos de vários colégios, se montou uma equipe, e eles concorreram, inclusive, à premiação internacional e desenvolveram todo o kit de robótica, receberam o prêmio internacional. A professora que coordenou esse projeto era de Medianeira. Então, assim, e a gente viu nas demonstrações o quanto isso era importante, o quanto isso é importante para aquelas crianças que ouviam essa demonstração e que assistiu. Os olhos brilhavam. Então, assim, quero te parabenizar, Ana, porque esse é um projeto maravilhoso e eu fico muito feliz, porque, sendo da área da educação, sabemos o quanto isso vai auxiliar no desenvolvimento das nossas crianças deste colégio cívico-militar que estará recebendo esse conjunto de robótica. Era isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 116 de 2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 2 da ordem do dia, o requerimento número 117 de 2021. Item 2, requerimento número 117 de 2021, de autoria dos vereadores Douglas Rodrigo Gerviac e Valdir Cândido de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao diretor superintendente da Ecocataratas, senhor Silvio Caldas, com cópia ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, solicitando a instalação de lombadas eletrônicas na rodovia BR-277,
nos trechos próximos ao início do perímetro urbano, nos dois sentidos. Justificativa. No trecho que pertence ao perímetro urbano, a velocidade máxima permitida na rodovia é de 80 km por hora. Porém, muitos motoristas transitam visivelmente acima desta velocidade, ultrapassando até mesmo a máxima permitida de 110 km por hora. A fiscalização quanto a motoristas infratores pertence à Polícia Rodoviária Federal, que não pode estar permanentemente fiscalizando pontos específicos da rodovia. Para disciplinar a velocidade de forma segura, há nos perímetros urbanos de vários municípios lombadas eletrônicas, instaladas em pontos estratégicos. Solicitamos que sejam instaladas lombadas eletrônicas nos trechos onde se inicia o perímetro urbano nos dois sentidos, fazendo maior segurança a todos. Coro para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 117, 2021, em sua única discussão. Com a palavra o vereador Douglas Gerviac, um dos autores do requerimento. Boa tarde, meus colegas vereadores, a mesa nominada e os internautas que nos acompanham. Fomos procurados por moradores, empresários do nosso município e fazendo uma análise prévia, o único município da região de Cascavel a Foz do Iguaçu e vice-versa, que não tem redutores de velocidade de lombadas eletrônicas, é o município de Medianeira. São Miguel do Iguaçu contém uma lombada eletrônica, Santa Terezinha do Itaipu, Santa Teresa, Céu Azul, e Medianeira é um município que já é polo regional da nossa região aqui, dos municípios lindeiros, tanto ao Parque Nacional do Iguaçu quanto ao Lago. O único município que necessita, apesar de nós termos aí um perímetro urbano com via duplicada, mas tem muitos motoristas que não respeitam, e nós vemos nas notícias aí, nos últimos meses, os acidentes aí, motociclistas apostando rachas, caindo, e tenho a certeza que nós seremos atendidos, e essas lombadas vêm para aumentar a segurança para os nossos munícipes e para aqueles que transitam junto à BR-277, principalmente no perímetro urbano do nosso município. Obrigado. Continua a discussão, o requerimento número 117. Com a palavra o vereador Valdir, um dos autores do requerimento. Cumprimento o presidente, demais vereadores, quem nos assiste pela rede Facebook. Só completar, né, o que o nobre vereador falou. Primeiramente, agradecer ele por me convidar para fazer parte desse projeto e parabenizar também por esse requerimento. Medianeira, aquilo conforme você falou, todas as cidades aqui de Cascavel para cá, inclusive Agrocafeira, aqui na entrada de Santa Rita, São Miguel do Iguaçu, até fora da cidade, possui essas lombadas, né? E a única cidade que não possui essa lombada é Medianeira. E a gente tem visto aí que o pessoal tem passado aí em alta velocidade e vários acidentes têm ocasionado aí, principalmente nos acessos a rodovias, as entradas e a saída da rodovia. Então, a lombada aí seria muito importante. Eu tenho certeza que iria, né, ajudar bastante e diminuir o número de acidentes que vem ocorrendo bastante aqui no perímetro urbano de Medianeira. Seria isso mesmo. Continua a discussão, o requerimento número 117. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 117 de 2021 em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 3 da ordem do dia, o requerimento número 118 de 2021. Item 3, requerimento número 118 de 2021, de autoria dos vereadores Valdir Cândido de Oliveira e Douglas Rodrigo Gerviac, que requerem o envio de expediente ao deputado federal senhor Ricardo José Magalhães Barros, solicitando a viabilização de recursos junto ao governo federal no valor de R$600 mil para recape asfáltico na área rural do município.
mais especificamente na linha cabeceira do represo. Justificativa: em tempos de pandemia e crise econômica em nosso país e no mundo, são as atividades relacionadas à agricultura e à pecuária que sustentam as principais fontes de renda. Longos períodos sem o devido investimento comprometem nossas estradas rurais e, consequentemente, todo o ciclo produtivo, desde a cultura do solo até o produto final, encarecido desde o recebimento dos insumos até o escoamento da produção. Medianeira possui como principal atividade econômica a produção agropecuária, necessitando de infraestrutura adequada para enfrentar essa realidade. Porém, o Poder Executivo, apesar dos esforços aplicados nesse sentido, padece com a falta de recursos, o que dificulta a realização de melhorias e a pavimentação das estradas. Por esses motivos, solicitamos o dispêndio de esforços do deputado na viabilização de recursos que possibilitem o atendimento dessa demanda dos produtores rurais do nosso município. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 118 de 2021 em sua única discussão. Com a palavra o vereador Valdir, um dos autores do requerimento. Cumprimento já feito. Então, esse requerimento é para o deputado federal Ricardo Magalhães Barros, ele que é esposo da ex-governadora Cide Borghetti, né, e líder do governo federal. Eu tenho certeza, né, que ele vai olhar para a nossa região, até devido, sim, a esposa dele já está trabalhando na Itaipu também. Então, a gente tem um relacionamento, sim, um com ele, sim, até bastante vezes já conversamos com ele, e ele se prontificou a ajudar aqui o oeste do Paraná, especificamente a região de Medianeira. E esses 600 mil aqui para a linha cabeceira do represo, eu acho que ali é um dos municípios, aliás, umas comunidades, uma linha que tem aquele calçamento já muito antigo, já faz mais de 30 anos, se eu não me engano, e que não tem mais o que fazer, a não ser um recapa asfalto. Então, contamos com o nobre, né, deputado, que ele vem nos atender para atender a necessidade da comunidade cabeceira e represa. Seria isso aí. Continua a discussão, o requerimento. Com a palavra o vereador Douglas, um dos autores do requerimento. A mesa já nominada, os internautas, agradeceu também ao Valdir pelo convite de fazer parte junto a esse requerimento. A comunidade cabeceira do Represo, além de fazer divisa com o município de Serranópolis e São Miguel do Iguaçu, uma das comunidades que foi feito o calçamento, os primeiros calçamentos do interior, foi feito na comunidade cabeceira do Represo, em seguida, se não me engano, as outras demais comunidades. Mas foi uma das primeiras calçamentos a ser feito e com a baixa manutenção. Apesar de ser um calçamento aí com mais de 15, 20 anos, igual o Valdir falou, ainda está trafegável, mas com dificuldades. Se nós pegarmos alguns bairros que foram lançados recentemente, lá está bem melhor que muitos bairros por aí. Mas não é o fato é que tenha certeza que o escoamento de grãos, o tráfego de veículos daquela região irá melhorar muito. Tenho certeza que os moradores da comunidade cabeceira do Represo ficarão muito felizes com essa vinda do recape asfáltico para a comunidade do cabeceira do Represo. Obrigado. Continua a discussão, o requerimento número 118. Não havendo vereadores que queiram se manifestar, coloco o requerimento número 118, 2021, em sua única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Próximo item da pauta de hoje é de minha autoria. Eu vou passar a presidência dessa mesa para o primeiro vice-presidente, o senhor Valdir Cândido Oliveira. Obrigado, presidente. Solicito a primeiro secretário que proceda à leitura do item 4 da ordem do dia, o requerimento número 119/2021. Item 4, requerimento 119 de 2021,
de autoria do vereador Marcos Berta, que requer o envio de expediente ao diretor-presidente do Instituto Água e Terra, senhor Everton Luiz da Costa Souza, e ao deputado estadual, senhor Washington Lee Abe, solicitando a realização de estudos e o dispêndio de esforços para a abertura de um novo escritório regional do Instituto Água e Terra, IAT, no município de Medianeira. Justificativa: o Instituto Água e Terra, IAT, surgiu da união do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia, ITCG, do Instituto das Águas do Paraná, Águas Paraná, e do Instituto Ambiental do Paraná, IAP, tendo como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental paranaense, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade. Atualmente, o escritório mais próximo está localizado no município de Foz do Iguaçu, obrigando a população a se deslocar aproximadamente 50 quilômetros para solicitar qualquer dos serviços de responsabilidade do órgão, como, por exemplo, a autorização para corte de uma árvore. Um novo escritório com sede em Medianeira iria facilitar o acesso da população de todos os municípios da microrregião aos serviços prestados pelo IAT, especialmente por estarmos em uma região muito rica em biodiversidade, possuindo, além do Parque Nacional do Iguaçu, muitos rios, nascentes e áreas de reserva legal. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico, turno de votação único. Coloco o requerimento número 119/2021 em sua única discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Marcos Berta. Saudações já feitas a todos. Então, nós entramos com um pedido, esse requerimento, ao diretor do Instituto de Água e Terras, do IAT, que é o senhor Everton Luiz da Costa Souza, juntamente com o deputado Coronel Lee, para a implementação do escritório, uma extensão desse instituto aqui no município de Medianeira. Todos sabemos que o governo do estado implementou o programa Descomplica Rural, que facilita muito quando o agricultor for implementar e expandir as atividades agropecuárias, ou seja, a implementação de um aviário, pocilga, outras atividades agropecuárias em suas propriedades. Se fazem necessário hoje 3 tipos de licença: prévia, a licença de instalação e operação. Então, e a nossa região vai haver uma demanda muito grande nessa área, até mesmo porque o Paraná hoje é considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso aí vai dar uma expansão muito grande na produção de suínos. Temos aqui a Cooperativa Lar, a Cooperativa Frimeza, a BRF, a Friela, essas empresas, tanto cooperativas como integradoras, e essas atividades vão ter uma expansão muito grande no nosso município e nos municípios da nossa microrregião. Então, acreditamos que se faz necessário uma extensão, pelo menos, do Instituto de Água e Terras em nosso município, para atender a demanda dos nossos produtores. Conto com a aprovação de todos e com a viabilização dessa extensão no município de Medianeira. Obrigado. Continuo em discussão. Com a palavra, o vereador Luci. Cumprimentos já feitos. Quero parabenizar o presidente por esse pedido, junto ao governo do estado. Eu acredito que os municípios de Medianeira é um polo microrregional e, para tanto, ele precisa também ter aqui instalado esses escritórios, que facilitam a vida do agricultor, especialmente nessa questão do Instituto de Terra e Água, Água e Terra, IAT. Água e Terra. É uma sigla nova para nós, Antigamente chamavam só de Instituto Ambiental do Paraná. E, assim, Medianeira é um polo microrregional e ele precisa que esses órgãos públicos, especialmente os estaduais, estejam instalados aqui também, que já temos uma população grande, atingimos mais de 150 mil pessoas na microrregião, e para nos tornarmos um polo microrregional, de fato, nós precisamos também agregar esses escritórios, esses órgãos públicos, como já citei, para que facilitem a vida das pessoas, não tenham que se deslocar, pagar pedágio, gastar ainda mais para irem buscar as suas demandas, as respostas às suas demandas. Então, eu agradeço
Agradeço e parabenizo, né, especialmente o presidente, por essa solicitação. Obrigada. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Delcir. Saudações já feitas. Também aqui gostaria de parabenizar e dizer que antes o IAP e o que a gente vê do governo do Estado é que os concursos não estão sendo mais feitos nessas áreas. Tanto o IAP, agora o Instituto das Águas e Terras, como a Emater, e também isso cai toda a responsabilidade sobre os municípios sempre, incedência de funcionários, muitas vezes, e dificultando a população que precisa, esse público que realmente precisa dessa documentação, às vezes, deslocamento maior. Então, quero parabenizar. Já na gestão anterior do nosso prefeito, era um trabalho muito intenso, também buscando que esses escritórios viessem para a Medianeira para atender, mas a gente sabe que tudo isso é sempre uma força política, né? E faço votos que consigamos, né, ter esses escritórios aqui para facilitar. Então, parabéns ao nosso presidente, e a gente sabe o quanto isso vai estar auxiliando também termos um escritório e não deixando a cargo do município, muitas vezes, resolver essas situações. Obrigada, gente. Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, coloco o requerimento número 119/2021 em sua única votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se levantam. Aprovado por todos os vereadores. O requerimento aprovado será encaminhado conforme o seu conteúdo. Devolvo a presidência ao vereador Marcos Berg. Obrigado, vereador Valdir. Dando prosseguimento à ordem do dia, passamos à deliberação de matérias em primeiro turno. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do item 5 da ordem do dia, o projeto de lei do Executivo número 025 de 2021. Item 5, projeto de lei número 025 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos contribuintes das taxas de verificação e funcionamento regular de estabelecimentos de fiscalização sanitária nos casos de emergência de saúde pública, de importância nacional, pandemia ou de calamidade pública, no âmbito do município de Medianeira, Estado do Paraná, e da outras providências. Quórum para aprovação, maioria absoluta, processo de votação simbólico, turno de votação 2 turnos. Coloco o projeto de lei do Executivo número 025 em sua primeira discussão. Com a palavra, a vereadora Lucia. Cumprimentos já feitos, eu só queria parabenizar o Executivo Municipal por essa iniciativa, sabendo que aqui estamos, esse projeto de lei 025, ele vai conceder benefícios fiscais aos contribuintes da taxa de fiscalização e verificação de funcionamento, em face de na comprovação de grave prejuízo, né, material. Então, vem aí uma escala nesse projeto de perdas de faturamento, de receita das empresas, a partir de 30% de perdas, nós teremos aí 15% de desconto nessa taxa. E assim por diante, né, com a comprovação sempre baseado no exercício financeiro do ano de 2019, desculpa, porque 2019 nós tínhamos ainda uma regularidade, né, com relação aos negócios. Já em 2020, com o advento da pandemia, começamos a restringir nossas atividades, tivemos muitos lockdowns, e por essa razão eu gostaria de parabenizar, né, que o Executivo teve a sensibilidade de buscar essa economia
né, para as empresas, que vai de 15% de desconto até 70% de desconto, baseado, né, sempre naquele exercício financeiro de 2019. Então, é importante que, nesse momento, sejamos solidários, sim, às atividades, né? Sejamos solidários também àqueles que perderam, né, seus rendimentos e, inclusive, hoje, com muitas vidas. Eu queria só, encerrando essa conversa, presidente, dizer que eu tenho diante da minha frente, aqui na minha frente, 2 vereadores me filmando, individualmente. Eu quero agradecer tamanha audiência, porque além da gente ter tudo, né, no Facebook e ao vivo, eu ainda tenho, né, a questão de ordem, meu presidente. Ser filmada durante todo o tempo que eu falo aqui, que eu me exprimo. Seria isso, senhor presidente. Questão de ordem, meu presidente. Eu gostaria que o senhor olhasse aqui e ver se tem alguma filmagem aqui da minha parte. Então eu gostaria que a nobre vereadora, primeiramente, observasse com atenção antes de vir fazer acusações falsas. Ivan, faz favor. Não é faz favor, meu presidente. Olha o que está acontecendo. Tem alguma filmagem aqui? Vamos focar na ordem do dia. Ótimo. Parabéns pela atitude, nobre vereadora. Vamos evitar essa situação para desgastar e vamos focar na ordem do dia. Continua a discussão o projeto de lei do Executivo número 025. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco o projeto de lei do Executivo número 025 de 2021 em sua primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Vereador, não precisa. Porque depois vai fazer um boletim de ocorrência por falsa acusação. A matéria segue a ordem do dia para deliberação em segundo turno. Solicito à primeira secretária a leitura das indicações. Questão de ordem, presidente. Podemos abonar as justificativas? Sim, fica dispensada a justificativa das indicações do dia de hoje. Item 6, indicação número 184 de 2021, de autoria do vereador Douglas Rodrigo Gerviac, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías Benjamin, indicando a limpeza e manutenção da Boca de Lobo, realizada na rua Palmital, esquina com a rua Belém, no bairro Condá. Item 7, indicação 185 de 2021, de autoria da vereadora Luci Regina Andreola Fernandes e do vereador Douglas Rodrigo Gerviac, que solicitam o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando que sejam realizados estudos para a criação da Secretaria Municipal de Cultura no município, desmembrando da atual Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Item 8, indicação número 186 de 2021, de autoria do vereador Marcos Berta e da vereadora Luci Regina Andreola Fernandes, que solicitam o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, senhor Sebastião Antônio, indicando a manutenção da estrada de acesso à linha Rosso, com aproximadamente 3 quilômetros de extensão, a partir do trecho que possui pavimentação poliédrica. Item 9, indicação número 187, 2021, de autoria do vereador Marcos Berta, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, senhor Sebastião Antônio, indicando a pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-277 à comunidade da linha São Brás. Item 10, indicação número 188, 2021, de autoria do vereador Valdir Cândido de Oliveira, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e à secretária municipal de Saúde, senhora Rosângela Fiamete Zanchetti, indicando a realização de estudos para adoção de pulseiras para identificação
de pacientes com suspeita ou acometidos pela Covid-19 no município. Item 11, indicação 189 de 2021, de autoria do vereador Valdir Cândido de Oliveira, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a realização de estudos no sentido de diminuir a zona de preservação ambiental ao longo dos mananciais da zona urbana para 5 metros de cada lado, principalmente onde os rios são canalizados com a devida adequação do plano diretor. Item 12, indicação 190 de 2021, de autoria do vereador Joselito Muniz dos Santos, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Getúlio Vargas, no trecho entre a Avenida Brasília e a Rua Iguaçu, no bairro Cidade Alta. Item 13, indicação número 191 de 2021, de autoria do vereador Joselito Muniz dos Santos, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Idalina Bonato entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua M. Madaloso, da Rua Rui Barbosa entre a Rua 12 e a Rua M. Madaloso e a Rua João M. Madaloso entre as ruas Idalina Bonato e Rui Barbosa, no bairro Jardim Irene. Item 14, indicação 192 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías Benjamin, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Acre entre as ruas Alagoas e Paraná, no bairro IP. Item 15, indicação 193 de 2021, de autoria da vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Assistência Social, senhor Adriano Bolt, com cópia ao secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Sejuf, senhor Neile Prevost, e a chefe do Departamento de Garantia dos Direitos da Mulher da Sejuf, senhora Mara Esperândio, indicando a participação do município na campanha do Agosto Lilás. Item 16, indicação número 194 de 2021, de autoria dos vereadores Fábio de Vargas Padilha e Ivan Luiz da Silva Redelof, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Isaías França Benjamin, indicando a instalação de iluminação pública na praça localizada na intersecção da Avenida José Calegari com a Rua Acre, no bairro IP. Item 17, indicação 195 de 2021, de autoria dos vereadores Ivan Luiz da Silva Redelof e Fábio de Vargas Padilha, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio França, indicando que sejam atualizadas medidas de enfrentamento à Covid-19, reduzindo as restrições impostas à realização de atividades religiosas coletivas. Obrigado, primeira secretária. Essas indicações serão despachadas conforme os seus respectivos conteúdos. Solicito a primeira secretária se há inscrição para os pronunciamentos. 10ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária da Câmara Municipal de Medianeira, realizada no dia 14 de junho de 2021, às 15 horas. Inscritos no período dos pronunciamentos os seguintes vereadores. Primeiro, Ana Cláudia dos Santos Lima. Segundo, Marcos Berta. Terceiro, Ivan Redelof. Quarto, Douglas Gerviac. Vereadora Ana, o espaço é seu.
Boa tarde aos colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da Câmara. Hoje eu utilizo esse período da tribuna, em pouco tempo, para falar da UPCAM, a União Oeste Paranaense de Estudos de Combate ao Câncer, que agora, sexta-feira, sábado, aliás, né, dia 12 de junho, completou seus 30 anos, com o surgimento, no ano de 1991, que foi formada com a ajuda de grupos rotarianos, a maçonaria e a comunidade em geral. O maior complexo hospitalar voltado para a oncologia do oeste do Paraná, referência no nosso estado, com nome e renome nacional e internacional. Durante essa trajetória, foram realizados mais de 2,6 milhões de atendimentos na região, 110 mil internações e 90 mil cirurgias. Diariamente, a instituição atende 800 pessoas por dia, de Cascavel, região oeste, noroeste, centro-oeste e sudoeste do Paraná. E eu quero, de forma muito amorosa, com muito carinho, respeito e admiração pelo trabalho prestado a toda a nossa comunidade, sendo referência a atendimento humanizado. E quando eu falo humanizado, quem é atendido lá sabe do que eu estou me referindo. Parabenizar esse gigante que acolhe e cuida dos nossos medianeirenses acometidos com câncer, principalmente das nossas crianças que passam por tratamento oncológico e tem como esse hospital a referência. A UPCAM é um exemplo de dedicação pela vida, hospital filantrópico também, e que nunca se contenta com pouco, sempre indo em busca dos equipamentos de última geração, de corpo clínico especializado e competente, buscando a evolução constante, tanto no tratamento oncológico adulto como oncopediátrico, no transplante de medula e fígado. Eu tenho a gratidão imensa de ter sido acolhida há 8 anos como voluntária dessa instituição e desde então ter aprendido muito, por ter vivido tantas coisas, inclusive com familiares e amigos, que me fizeram ser um ser humano melhor, em ver o mundo de uma forma diferente. Todos deveriam passar por essa experiência. Perceber que não importa quem você seja ou onde você esteja, o importante é aquilo que se constrói e o legado que você deixa e vive com intensidade. São marcas que ficam no coração, na alma. Tenho certeza que na minha existe o selo UPCAM. Juntos vivenciamos tantas e tantas histórias. Parabéns, UPCAM. Gratidão por esse selo de trabalho. Obrigado, vereadora Ana, e parabéns pelos seus esforços e a sua atuação voltada para esta área, sempre de fazer o bem, principalmente para essas pessoas e famílias que a gente sabe, quando se acometem de um câncer, quanto é grande o sofrimento e o desgaste de uma família. Enquanto eu faço o uso da tribuna, eu passo a presidência desta casa novamente para o vereador Valdir. Saudação já feita a todos, os nobres vereadores e a todos que nos acompanham pela rede social do Facebook. Eu venho utilizar essa tribuna hoje, de modo rápido, para falar um pouquinho da data do dia de hoje, do que se comemora na data de hoje, né? Estamos em pleno junho vermelho e hoje, dia 14, se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, que reforça a importância de salvar vidas com o gesto mais simples e importante do mundo, que é a doação de sangue. O objetivo dessa data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não doadores sobre a importância deste ato, que é responsável pela salvação de milhares de vidas, sendo hoje pela doação de sangue, cadastro de doador de medula e agora até mesmo com a doação do plasma das pessoas que tiveram Covid para aquelas que estão em tratamento com doenças nas UTIs. Lembrando que todos possuem requisitos para isso, que podem ser encontrados nos portais dos hemonúcleos e dos hemocentros. Essa data foi criada por uma iniciativa da
a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2014, o dia escolhido é homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, que é um imunologista, foi um imunologista, né, austríaco, que descobriu o fator LH e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos. Estamos vivendo em meio a uma pandemia, onde torna-se um pouco mais difícil tantas coisas, inclusive a doação de sangue. Porém, é nosso dever fazer a nossa parte. Enquanto possuímos dificuldades para ir aos centros de captação, que possamos passar por cima desse obstáculo, fazer o esforço e fazer uma doação uma rotina. Tendo certeza que é um gesto que mais se aproxima do amor de Deus, utilizando da vida que corre em nossas veias para destinar um sopro de vida do nosso semelhante. Muito obrigado. Vereador Douglas, vereador Ivan, o espaço é seu. Aí, Ivan. Nem esquenta, não. Esse cumprimento já feito, quero trazer uma situação aqui para os meus nobres colegas, de conhecimento de todos. Nicolau Copérnico. Copérnico propõe que o Sol e não a Terra era o centro do cosmos. Algumas das ideias de Copérnico ficaram ultrapassadas, mas contudo conseguiu demonstrar que o Sol era o centro da órbita da Terra e dos outros planetas, e que a Lua girava em torno da Terra. Eu trouxe esse conhecimento a todos aqui só para que saibam que como diz o Nicolau, o centro da Terra é o Sol, e não a nobre vereadora. A senhora está achando que nós estávamos filmando a senhora. Então... Senhor presidente, questão de ordem. O uso da tribuna é para assuntos de interesse da coletividade. Não é assunto para ficar tratando mal o colega. Não estou tratando mal. Fazendo acusações. A tribuna livre aqui e é de interesse dos colegas, para que saiba que nós não estamos filmando. E eu peço para a comissão de ética que avalie o celular. Eles estão ali, ninguém pegou o celular, e veja se tem alguma filmagem. Então eu peço aqui para a comissão de ética, por gentileza, que avalie o celular e veja se tem alguma filmagem para quebrar de ética. E obrigado pelo momento. Vereador Douglas, o espaço é seu. Eu não sei onde que vocês querem chegar. A mesa já nominada, meus caros colegas, os internautas que nos acompanham, gostaria de deixar aqui publicamente registrado minhas condolências à família do Nereu, empresário do nosso município, conhecido como Mineiro. Também a triste notícia que tivemos hoje pela manhã do seu Neuso Hildebrando, que perdeu o pai recentemente, que foi vereador nesta Casa de Leis, que teve o tio como vereador também durante vários mandatos. Ficam meus sentimentos. Agradecer também a colega Luci pela nossa indicação junto ao prefeito, ao Poder Executivo, da criação não da Secretaria Municipal de Cultura, mas sim voltar à Fundação Cultural. Porque quando nós temos uma fundação cultural, nós podemos receber recursos federais, doações de empresas e investir mais na cultura e na educação cultural, que pouco é investido, não só na nossa cidade, mas como em toda a nossa região, em todo o nosso estado, em todo o nosso país. Nós tivemos bons anos na nossa cultura, Alto da Paixão, os espetáculos itinerantes nos bairros, quando nós tínhamos a nossa Fundação Cultural, a Fundacem. Também agradecer e parabenizar
a nossa vereadora Aninha, pelo excelente trabalho desenvolvido junto ao nosso município, junto ao PECAM, às famílias mais necessitadas. Muitos têm nos procurado e pedindo o porquê no município de Medianeira hoje não tem um sistema de hemodiálise junto ao hospital ou alguma clínica parceira do município. Nós temos parcerias em Cascavel e Foz do Iguaçu. Muitas pessoas se deslocam até para lá para fazer hemodiálise. Eu tenho uma prima na minha família que há vários anos faz diálise. A maternidade, pelo meu conhecimento, que estou já há dias buscando, recebeu uma máquina. A máquina em si não é tão cara quanto a manutenção, quanto o material necessário para fazer a limpeza dessa máquina. Se torna, às vezes, inviável se não haver parcerias do público com o privado, com empresas. E por isso, fica aqui o meu pedido para nós começarmos a buscar mais fundações, porque quando você tem uma fundação, você pode ter parcerias de empresas privadas com públicas. E o meu muito obrigado. Obrigado, vereador Douglas. Solicito a primeira secretária a leitura do edital de convocação número 010/2021. Edital de convocação número 010, de 10 de junho de 2021. Convoca sessões deliberativas extraordinárias. O presidente da Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, nos termos do artigo 28, inciso 2 e artigo 48, ambos da Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos do artigo 37, inciso 2 do Regimento Interno, resolve convocar sessões plenárias deliberativas extraordinárias nos dias 14 e 15 de junho de 2021, com início às 18 horas na sede da Câmara Municipal de Medianeira, na Avenida José Calegari 300, bairro IP, para a deliberação da seguinte ordem do dia: projeto de lei número 029 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas para contratação temporária decorrente de teste seletivo simplificado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público na área da saúde, contratação de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, e da outras providências. Número 2, projeto de lei número 030 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a proceder à realização de processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, fisioterapeutas, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, 10 de junho de 2021, Marcos Berta, presidente da Câmara Municipal de Medianeira. Obrigado, primeiro secretário. Antes de encerrar a sessão do dia de hoje, eu queria só aqui pedir aos nobres que gastem as suas energias, o conhecimento, a ciência que todos vocês têm em prol do município. Vocês e eu junto fomos selecionados num grupo de quase 100 candidatos. A população nos deu a oportunidade de estar aqui para representar o município nas mais diversas áreas e classes sociais. E antes da população, quem permitiu nós ocupar essa cadeira foi o Criador. Então, façam por merecer, por valer essa oportunidade, que talvez muitos não conseguiram. Que eu acredito que, da mesma forma que foi concebido para nós, ela pode ser tirada. Desculpe o desabafo, mas é que eu já vi esse filme antes aqui dentro dessa Casa de Lei e não quero deixar, pelo menos na minha gestão de presidente desta casa, voltar a ser o circo que estava instalado nesta casa. Me desculpe o desabafo. Quero agradecer a presença de todos os servidores desta casa, os nossos estagiários, a população
especialmente os munícipes medianeirenses que acompanharam essa sessão do Facebook. Encerro a presente sessão.